Bom dia, pessoal. A paz do Senhor Jesus Cristo seja convosco nessa manhã preciosa. Estarei lendo alguns versículos para a nossa meditação em Marcos 14, sobre a última Páscoa, a Santa Ceia, dizendo assim: no primeiro dia dos pães asmos, quando sacrificavam a Páscoa, disseram-lhe os discípulos: aonde querem que vamos fazer os preparativos para comer a Páscoa? E enviou 2 dos seus discípulos e disse-lhes: ide à cidade, aí um homem que leva um cântaro de água vos encontrará, segue. E onde quer que entrar, dizei ao senhor da casa: o mestre diz, onde está o aposento em que hei de comer a Páscoa com meus discípulos? E ele vos mostrará um grande cenáculo mobiliado e preparado. Preparai ali. E saindo seus discípulos, foram à cidade e acharam como lhes tinha dito, e prepararam a Páscoa. E chegada a tarde, foi com os 12. E quando estavam sentados a comer, disse Jesus: em verdade vos digo que um de vós que come comigo há de me trair. E eles começaram a entristecer-se e a dizer-lhe um ao outro: porventura sou eu, Senhor? E o outro: porventura sou eu, Senhor? Mas ele respondendo disse: é um dos 12 que mete comigo a mão no prato. Na verdade, o Filho do Homem vai, como dele está escrito, mas ai daquele homem por quem o Filho do Homem é traído. Bom seria para o tal homem não haver nascido. E comendo eles, tomou Jesus o pão e, abençoando, partiu, e Deus lhe disse: tomai e comei, isto é o meu corpo. E tomando o cálice, dando graça, deu-lhes a todos beberem dele. E ele disse-lhes: isto é o meu sangue, o sangue do Novo Testamento, por muitos que é derramado. Em verdade vos digo que não beberei mais do fruto da vide, até aquele dia em que eu beber de novo no reino de Deus. E tendo cantado o hino, saíram para o Monte das Oliveiras. Glória a Deus. Pessoal, hoje é um feriado, como eu disse esses dias na pregação de sexta-feira, acho que foi. Ele é um feriado religioso. Quem guarda esse feriado é uma religião, né? E acontece o seguinte, que como colocar o nacional, então todos usufruem desse feriado, né? Ele segue esse calendário, né? E a Sexta-feira da Paixão, assim por diante, né? Corpus Christi, né? Aí então, todas as religiões também usufruem do feriado, porque como que os trabalhadores vão trabalhar se é um feriado nacional, né? Então, mas tudo bem, graças a Deus por isso, né? Pelo menos tem aí um dia em que, pelo menos um dia, né? A pessoa vem meditar nas coisas de Deus, né? E graças a Deus por isso. Então, nós vemos, gente, que a instituição da última... Não, a celebração da última Páscoa com o Senhor Jesus, né? Então, não foi uma coisa assim que, né? Ali houve uma determinação, né? Que Judas ia trair o Senhor, né? Meu Deus, foi crucial essa Santa Ceia, né? Essa Páscoa aí, né? Foi triste, né, gente? Meu Deus do céu. Despedida, né, do Senhor Jesus, né? Com os discípulos aqui na terra, né, pessoal? Foi bem difícil. Bom, eu quero agradecer a Deus por esse domingo, né? Maravilhoso. Que o Senhor nos acordou para mais um dia de vitória na terra. A luta espiritual é grande, a guerra, né, pessoal? Meu Deus, que guerra espiritual, né? Que combate a gente tem
contra a carne e o espírito, né? Uma guerra grande, né, pessoal? Mas estamos aí caminhando com o Senhor Jesus, Ele está dando graça para a gente vencer, graças a Deus, né? Não é fácil não, né? Guerrear não é fácil, quem falou que é fácil guerrear, né? A gente vê aí que o inimigo está aí lutando, mas a gente tem que vencer em nome do Cordeiro, né? Então, pessoal, sobre a Páscoa, é bem complicado, né, gente? Porque as gerações, eu fico pensando assim, né, nas crianças que estão nascendo, né? E olha só a mentalidade do povo, né? Um feriado nacional para se comer ovo de chocolate, né? E as criancinhas vai passando os anos, vai crescendo, sabendo que na Páscoa é ovo de chocolate que eles vão comer. Ah, que gostoso, né? Quem que não gosta de um chocolate, não é verdade? É muito difícil assim encontrar uma pessoa que não gosta. E as crianças estão aí crescendo. Quando fala da Páscoa, as crianças já lembram do ovo do chocolate, né? Mas é muito raro, apesar de ser um feriado nacional religioso, mas é muito raro as crianças serem ensinadas, né, que a Páscoa foi constituída, a verdade da Páscoa, né, a realidade mesmo. Ai, meu Deus, que Deus tenha misericórdia da geração, né, dessa geração. Ele mesmo falou que é uma geração perversa e corrompida, né, quantas maldades, né? A gente viu aí até que morreu uma criança, que usaram até um chocolate para que essa criança viesse morrer, né, gente? Tanta maldade nesse mundo, né, pessoal? Mas a gente tem que lembrar das coisas de Deus, como ela é na realidade, né? Bom, a Páscoa, na verdade, ela foi constituída naquela noite que o anjo ia passar ali no Egito, ia matar os primogênitos, gente. E, na verdade, matou os primogênitos do Egito, né? Mas na casa dos israelitas, do povo de Deus, o anjo não matou nenhum primogênito. Por quê? Porque o Senhor deu uma ordem para que eles matassem um cordeiro e com o sangue do cordeiro passassem na porta das casas, nos umbrais. E quando o anjo da morte fosse passar lá, vendo o sangue nas portas, o anjo não ia entrar naquela casa, porque estava assinalada. Tinha a marca do sangue do cordeiro ali. Está entendendo? E aí o Senhor disse falou para Moisés, então você institui, vocês comem ervas amargas e pão sem fermento, para lembrar do sofrimento que vocês tinham aí no Egito, da dor que vocês passavam, e eu tirei vocês do Egito. Entendeu, gente? Então essa é a constituição da Páscoa. E o cordeiro que vocês matou, que tirou o sangue para passar nas portas, vocês assam esse cordeiro e come rapidinho tudo rápido. Porque eu vou tirar vocês do Egito. Entendeu? Então essa daí foi a primeira Páscoa. Então, gente, era celebrado, né? Todo ano eles lembravam disso. E toda vez, então, eles comiam o cordeiro assado, os pães asmos e ervas amargas. Gente,
Quem foi morto foi um cordeiro, né? Então, gente, olha só. E hoje o pessoal enfia na cabeça isso, que a Páscoa é o chocolate gostoso, né? Mas não foi gostoso não, gente. Foi ervas amargas. Foi pão asmo, gente. Não foi bolo recheado de chocolate, não, né? Então, toda vez que se lembra da Páscoa, nós deveríamos fazer como os judeus fazem, como os israelitas procedem, já que nós seguimos as suas tradições, somos israelitas pela fé, então a gente deveria fazer isso hoje na Páscoa, né? O nosso almoço hoje, já que nós seguimos a Bíblia, o nosso almoço hoje seria um cordeiro assado, almeirão, ervas amargas, né? Não sei se existem outras ervas amargas, eu conheço o almeirão e a chicória, né? E também o pão, aquele pão sem fermento, né? Gente, não foi fácil não, né? E aqui a gente viu que o Senhor Jesus, ele foi questionado, né? Senhor, onde que a gente vai fazer os preparativos para comer a Páscoa? Aí, até isso o Senhor Jesus tinha que arrumar, né? Tá. Aí o Senhor Jesus enviou 2 discípulos e disse, vai para a cidade e no caminho vocês vão encontrar um homem que está levando um cântaro de água. Segue ele. E onde quer que entrar, a hora que ele chegar, você diz assim, onde está o lugar onde que o meu mestre vai passar a Páscoa, com os discípulos dele. E ele vai arrumar lá um lugar, e esse lugar vai ser um cenáculo bem grandão, né? Mobiliado, né? E ali a gente vai comer a Páscoa. E deu tudo certo mesmo. Ele encontrou o homem arrumou um lugar para eles, e eles foram lá cear com o Senhor, né? Gente, quando foi à tarde, lá foi o Senhor Jesus, né? Com os 12 discípulos lá nessa casa. E sentaram para comer. Aí o Senhor Jesus falou assim, aqui, hoje, nessa mesa, tem uma pessoa que vai me trair. Poxa vida, isso aí foi como uma bomba na cabeça dos irmãos, né? E sou eu, Senhor? O outro dizia, porventura sou eu, Senhor? Meu Deus. Aí o Senhor Jesus falou assim, é o que mete comigo a mão no prato. Gente, nem tudo é festa não, né? Nem tudo é festa, pessoal. Nem tudo é alegria, né? E ali comendo juntos com o mestre, aquele homem então colocou a mão no prato, comendo ali com o Senhor, né? Meu Deus. Aí o Senhor Jesus falou assim, é esse aí, é esse aí que me trai. Eu vou, mas ai do homem que me traiu, né? Bom seria para ele não tivesse nascido. Pessoal, traiu o próprio mestre, né? Mas isso tudo aconteceu, gente, porque estava escrito isso, né? Que ia acontecer, não é verdade? Aí Jesus, tomando o pão, abençoou e deu-lhe e disse, tomai e comei, esse é o meu corpo. Então hoje seria uma santa ceia nas igrejas, né? Para a gente poder comer a carne, beber o sangue do Filho de Deus hoje mesmo. Não é verdade, pessoal? E ali foi constituído, então, a nossa Páscoa,
Aqui na igreja, no nosso ministério, a gente toma a Santa Ceia todo primeiro domingo do mês, né? Toda vez que você toma a Santa Ceia, você está lembrando, você está fazendo a Páscoa. Essa é a nossa Páscoa, né? A gente tem que relembrar da morte do Senhor Jesus, né? A carne e o sangue dele. Então é a Páscoa para nós hoje, né? Glória a Deus. O Senhor tomou e disse: comei, tomai e comei, isso é o meu corpo. Tomou o cálice, né? E deu graças e deu-lhe para beberem dele, todos. Então é isso, gente, por isso que nós somos um corpo só. E quando as pessoas dizem assim, não precisa ir na igreja porque eu sou igreja, as pessoas entendem errado. Nós somos igreja se nós estivermos no corpo, entendeu? Um dedo sozinho, ele não é igreja. Um dedo, ele tem que estar no corpo, aí ele é a igreja, entendeu? Então as pessoas, elas deixam de frequentar a igreja porque elas acham que a igreja é ela. Não, ela não é igreja. Ela é igreja se ela estiver membrada no corpo, né? Cuja cabeça é Cristo, né? Pessoal, é isso, né? E tomando o cálice, já li. E disse-lhe: este é o meu corpo, isso é o meu sangue, o sangue do Novo Testamento, que por muitos é derramado. Em verdade vos digo que não beberei mais do fruto da vide até aquele dia em que beber de novo no reino de Deus. Então, gente, é necessário a gente se alimentar do Senhor Jesus, comer a carne, beber o sangue do Filho do Homem, do Filho de Deus, para que a gente se mantenha vivo, para que a gente se mantenha, né, na presença do Senhor, porque do contrário, gente, a gente não permanece, né? A gente não consegue ficar firme na presença de Deus se a gente não se alimentar do Senhor Jesus, né? A gente morre porque está fora do corpo, né? Um galho, gente, se ele não estiver ligado na árvore, na videira, na planta, ela murcha, na verdade. Então, a gente precisa estar em Jesus, mas como? Se alimentando dele, usufruindo das coisas boas que ele tem para a gente, né? Dos frutos do Espírito, na verdade, ligado no Senhor, vinculado no Senhor, arraigado no Senhor Jesus, né? Comendo a carne dele, bebendo o sangue dele. Sabe que ele não está visivelmente conosco? Então isso aí as pessoas deixam as coisas a desejar, né? Toma a Santa Ceia quando bem entender. Isso faz um mal, gente. É um perigo a pessoa ir para o inferno, sabia disso? Porque muitos comem para a sua própria condenação, entendeu? Come, bebe. Quando acha que deve ir comer, quando acha, se der certo, eu vou tomar Santa Ceia do Senhor. Não deu certo. Viu, por que não deu certo? Porque eu marquei um jantar com meus familiares. Por que não deu certo? Porque eu fui fazer uma viagem, fui fazer um passeio. Eu tinha um churrasco marcado. Puxa vida. Era aniversário dos meus parentes. Era aniversário do meu filho. Gente. Aquele que ama o filho, a família mais do que o Senhor, não é digno do Senhor. A gente pode fazer isso tudinho, gente, mas é 1h30 para você tomar Santa Ceia do Senhor, cultuar, confraternizar. Gente, eu criei 5 filhos e eu nunca deixei de congregar, nunca deixei de estar na casa de Deus. Eu fazia aniversário para eles, a gente saía para comer lanche, a gente saía para comer pizza, a gente saía para tomar sorvete. A gente nunca deixou de ser família por conta de igreja, gente.
E não era uma vez por semana a gente ia na igreja, não. Era toda vez que tinha culto, ensinamento, culto de oração. E além disso, ainda no domingo de manhã, não era um domingo por mês, era todos os domingos de manhã. A gente tinha escola bíblica dominical e a gente estava lá. Teve ano que a gente não teve nenhuma falta. E eu levava todas as minhas crianças. Você está entendendo? Era frio, era chuva. Você está entendendo? E era maravilhoso. E à noite a gente estava lá no culto de novo. Era maravilhoso. Não é fanatismo, é amor, compromisso. Você está entendendo? É prazer, né, de estar na casa de Deus. E era longe. E a gente ia a pé. A gente não tinha carro, nem bicicleta. Entendeu? Aí depois chegou um tempo, chegou uns meses lá, que a igreja começou a pagar um ônibus para recolher, para pegar as pessoas, né? Mas depois foi um pouco tempo só, acho que ficou um pouco caro, né? E depois pararam de colocar o ônibus lá para pegar a gente. Mas mesmo assim a gente ia. Com criança recém-nascida, de dieta, a gente ia a pé para a igreja. É maravilhoso. A gente só tem que agradecer a Deus por ter vencido, né? Então, gente, Santa Ceia, não é só na Santa Ceia que devemos estar na casa de Deus sempre, sempre. É maravilhoso, né? É edificante estar na presença de Deus, né? E eu vejo aí muitas pessoas, gente, nessa caminhada. É assim, leva as coisas de Deus de qualquer jeito, sabe? De qualquer jeito. E nessa madrugada, eu tive um sonho que está aqui na minha cabeça, que eu fiquei assim um pouco impressionada com esse sonho, sabe? Eu sonhei que tinha uma pombinha, né? E eu estava olhando essa pombinha, eu fiquei morrendo de dó dela. E eu olhava ela, gente, eu via ela por dentro. E dentro dela, gente, não tinha nada, não tinha órgãos nenhum. E ela estava seca. Já pensou uma coisa dessa? Uma pombinha, ela estava viva, ela vivia, mas dentro dela ela estava seca. Seca, não tinha umidade nenhuma, sequinha. E não tinha nada de órgãos dentro dela. Você está entendendo? Nada. E aí eu fiquei com isso, né? Pensando nisso. Aí de manhã eu falei, Senhor, nossa, o que será que é isso, né? O que significa isso? Porque tem muitos sonhos que a gente sonha e se vai o sonho. Mas tem uns que fica ali martelando, né? Aí o Senhor disse assim, ó, porque tem pessoas assim, tá vivo, mas por dentro tá vazio, tem nada, não tem nadinha, tá seco. Você tá entendendo? Então, gente, misericórdia, né? Isso aí é pra gente refletir, gente, que nós temos que ter dentro de nós temos que ter o Espírito Santo. Nós não podemos ser seco, não, vazio, não, né? Então a gente vai se alimentar do corpo, do sangue de Jesus. O que adianta você comprou ovo para todo mundo? Você batalhou, você comprou ovo de Páscoa para todo mundo. Mas a vida espiritual está vazia. As pessoas comeram, até uns brigou porque o dela era pequeno, o do outro era grande. Mas não quer ir na igreja, não leva a família para a igreja. Você não deu ovo de Páscoa porque hoje é Páscoa? Então leva a sua família para a igreja, para eles saberem que o Senhor Jesus morreu e ressuscitou, para eles ouvir a palavra, para eles alegrar no Senhor, para eles saberem que o Senhor Jesus Cristo é esse Cordeiro Pascual, né? Porque talvez eles não vão ter tempo durante o dia, porque durante o dia eles vão estar intertidos em joguinhos, numa partida e outras coisas mais,
Eles não vão lembrar que Jesus morreu nada, nem que ressuscitou. Eles nem sabem quem é esse Cordeiro. Então, por que você não leva eles hoje para a casa de Deus? Já que você às vezes não tem coragem de falar para eles do Evangelho, pelo menos indo para a casa de Deus, eles vão ouvir alguma coisa que edifica eles, que vai ficar ali na mente deles para a salvação deles, né? Pessoal, as coisas de Deus é muito séria, né? Então é essa palavra de hoje que o Senhor deu para a gente meditar, que Deus venha abençoar seu dia e que você seja realmente temente a Deus, nós todos, né, pessoal? Todos nós. Que a gente venha temer a Deus, respeitar o Espírito Santo, né? Que a gente venha ter esse motivo glorioso de estar adorando a Deus. Porque Ele fez isso, né? Ele sofreu e ressuscitou o terceiro dia. Para quê? Para o nosso benefício. Para a nossa salvação, né? Então, toda vez que você comer um pedacinho de chocolate, se lembra disso. Eu estou comendo porque o Senhor Jesus, Ele venceu por mim. Ele venceu por mim. Amém? Graças a Deus, graças ao Pai, que enviou seu Filho amado, para que todo aquele que nele crê não pereça, mas que tenha vida eterna. Amém? Deus abençoe. Fica na paz do Senhor Jesus, o justo Cordeiro.